Eu queria agradecer a presença de todos e todas. Chegamos à nossa última aula do curso, né? Um curso que eu tenho certeza que vai deixar saudade. Eu acho que foi um curso muito intenso. Eu vou fazer uma fala breve para não atrapalhar os andamentos da mesa, mas eu não posso deixar de falar então no nosso último encontro. Um curso muito intenso, consistente, que recebeu a ajuda de muita gente para que assim se mantivesse desde o início. Foram 12 encontros que envolveram 32 docentes preocupados e preocupadas em dividir conosco suas pesquisas, suas reflexões, suas críticas sobre o momento em que o país vive. Um curso que colocou Uberlândia na grade de programação do cinema, juntamente com as capitais onde o filme O Processo estreava. Nosso curso contou todo sábado com a dedicação de 28 monitores e monitoras, que cumpriram um rodízio para que nunca aqui faltasse alguém que filmasse, que cuidasse da mesa de som e imagem, hoje está sem ninguém aqui, que cuidasse das fotos, das listas de presença e de toda a nossa organização nas redes sociais e nos nossos auditórios. Tivemos todo o apoio dos 3 principais sindicatos ligados à educação da região, o Sintet-UFO, a ADUFO e o Sinasef Triângulo Mineiro. O apoio veio na forma de camisetas, de um cafezinho acolhedor todo sábado e na cumplicidade de ideias e ideais. Nossas camisetas receberam a permissão da cartunista e artista Laerte para o uso dessa genial imagem que tanto representa essa nova modalidade de golpe. Sim, nós sabemos que foi golpe. Correu com tranquilidade e cumpriu seus 2 objetivos. O primeiro deles era de entrar na luta, juntamente com outras universidades, contra a censura que o curso do professor de Ciência Política da UNB, Luiz Felipe Miguel, sofreu do pseudo-ministro da Educação. A ideia era mostrar resistência a qualquer tipo de ingerência à liberdade de ensinar e elaborar nossos cursos, seguindo nossas pesquisas e áreas de conhecimento. Resistir aos ataques dos golpistas às universidades é um dos nossos objetivos. O segundo era o de mostrar a arquitetura do golpe, suas entranhas e artimanhas. Mostrar do que são capazes nossas elites endinheiradas, entreguistas e sem escrúpulos. Eu tenho 2 avisos para dar, tá? Obrigada, Telemar. O primeiro é um apelo que estamos fazendo em relação a um ex-aluno da UFO que foi assassinado sexta-feira passada, né? Há uma vaquinha na internet, essa é a página da vaquinha. O Jacques Onza, veio da República do Congo e era um aluno de engenharia mecatrônica, eu acho. Né? E no momento ele havia cancelado, se desligado da universidade, mas fazia pouco tempo, né? De qualquer forma, ele era intercambista e estava num bar com os amigos e alguém saiu de um carro encapuzado, se não me engano, e deu 2 tiros, um na nuca e outro no olho. Né? E ele foi barbaramente assassinado dessa forma. Todos que o conheciam diziam que absolutamente não há envolvimento com droga, nenhum tipo de envolvimento dele com crime. Então, a polícia, né, ninguém sabe o motivo do crime. E a gente está pedindo, então, dinheiro, porque como ele não é daqui, ou a mãe precisa vir para um velório digno, ou que o corpo, então, seja levado. Né? Para o corpo ser levado até o país de origem deles, o custo é 35 mil. Mas para que a mãe possa vir e cuidar do velório, esse custo sairia 10 mil. Então, a vaquinha está visando isso, né? Tentar arrecadar 10 mil reais. Então, se cada um contribuir com um pouco, eu acho que o grupo que está cuidando disso conseguirá
o objetivo de trazer a mãe, né? Tem um problema sério, o corpo está no IML e o limite para que ele fique lá é de 2 semanas. Passado esse período, o corpo é enterrado como indigente. O corpo já está lá, então, há 1 semana. A pressa é que durante essa semana agora que a gente consiga, que eles consigam, né, arrecadar os 10 mil. Então, é um grupo que está pedindo ajuda de várias instituições, dos sindicatos, são meninas e meninos ligados à ONG né, de luta do povo negro, que estão preocupados em resolver essa situação. Então, a gente está pedindo ajuda, isso aqui está no Facebook, vocês podem anotar aí que a vaquinha está lá e a gente pode dar qualquer contribuição, ok? O segundo aviso, ainda bem menos triste, mas é um convite. Hoje, a partir das 16h30, estreia o cinema na Adufo. Eu convido a todos e a todas que gostam de cinema que estejam lá hoje, porque é a estreia do Matinê Adufo 68, relativo às atividades sobre maio de 68, né? Então, esse filme, A Chinesa, de Godard, dizem, né, que é um dos filmes mais políticos que Godard dirigiu e trata justamente na juventude, né, desse período e suas ideias, digamos, marxistas, leninistas. Então, é uma dura crítica que Godard faz a esse período. Eu convido a todos e a todas porque é um filme genial, né? Vai ter uma pipoquinha, um cafezinho, um refrigerante. Me falaram que não pode ter só o cafezinho, que pipoca combina com guaraná, né? Então, vai ter guaraná também, tá bom? É isso, obrigada. Os certificados, agora terminando o curso, a gente começa então a registrar os nomes um por um no site do CIEX, né? Porque o dos palestrantes já está registrado, então esse é o primeiro a sair. Agora, de quem se inscreveu, a gente vai por CPF, então, agora durante esse período, entre finalzinho de julho, aí, a gente pretende já estar com os certificados disponíveis, ok? Bom dia a todas e todos. Vamos então dar início à nossa 12ª aula do curso GOB 2016, o futuro da democracia no Brasil. Quero aqui cumprimentar a mesa que hoje faz a aula de encerramento, né, desse curso, que foi tão proveitoso para nós todos. Pela sequência aqui do próprio cartaz, nós estabelecemos aqui a ordem de falas. O primeiro a falar seria o professor Leonardo Barbosa, do Instituto de Ciências Sociais da UFO, com a palavra. Você vai projetar? Pela sequência aqui do próprio cartaz, nós estabelecemos aqui a ordem de falas. O primeiro a falar seria o professor Leonardo Barbosa, do Instituto de Ciências Sociais da UFO, com a palavra. Bom dia a todas, a todos. Bom, quero agradecer primeiro a organização desse curso, a figura da sua trajetória razoavelmente congelada na história do país, e que nos últimos 15 anos puderam assistir a um período promissor de crescimento, expansão e democratização. Eu vou tentar apresentar isso aqui hoje. E logo depois do golpe, logo depois de 16, esse processo não só ele é interrompido, como ele recebe ou ele inaugura um processo de refluxo. E a tese que eu quero defender com vocês aqui hoje é que esse refluxo significa, em boa medida, a cassação de um direito. Um problema aqui de mau contato no fio. Então, a tese que eu quero defender com vocês é que nós estamos diante de um processo de cassação de um direito. Qual, especificamente? O direito ao acesso à educação, o direito ao acesso à educação superior. Muito embora essa não seja uma temática
que muitas pessoas acabem de pronto comprando, né? Ou seja, cidadãos e cidadãs brasileiros têm direito à educação superior, ou a Constituição consagra o direito à educação em outras esferas, em outras dimensões, né? Eu vou defender aqui que a educação superior é um direito, não só do ponto de vista substancial, mas também do ponto de vista formal, e que ela está inscrita, né, dentro de um processo maior, não só que leva pessoas a poderem desfrutar de condições no mundo do trabalho, né, de inserção econômica melhor, mas também porque o acesso ao ensino superior significa para o país a condição de uma inserção soberana na divisão do trabalho, na divisão internacional do trabalho. Ela significa o alcance a outros patamares de civilização, a possibilidade da gente desfrutar outro nível ou outro ambiente de acesso a um conjunto de direitos, e por isso quero defender aqui que é um direito. Bom, então nesse sentido eu gostaria de apresentar para vocês rapidamente o que tem acontecido, o que foi comum, o que foi praxe no processo de expansão das universidades federais nos últimos 15 anos. Eu vou pensar aqui com vocês três formas de expansão. Aquela expansão que é propriamente física, ou seja, as universidades cresceram em número. A expansão que é qualitativamente importante, diz respeito à expansão no acesso, e por fim a expansão na permanência, né? As estudantes foram convidados a entrar na universidade. Criamos mais vagas, criamos critérios especiais para que essas pessoas ingressassem. E também criamos políticas para que elas permanecessem. Não basta ingressar, mas é preciso permanecer. Então, esses três mecanismos de expansão eu vou tentar retratar aqui com vocês. Começando primeiro com a expansão quantitativa e geográfica, né? Nós sabemos que desde a primeira metade da primeira década desse século, em torno de 2006, 2007, nós começamos a assistir um processo importante de expansão das universidades federais, capitaneado por um programa chamado REUNE. O resultado do REUNE, em que pese toda a controvérsia sobre ele, toda a polêmica, é importante ser registrado. O que nós percebemos, trazendo para vocês, nós temos desde 2005 até 2013 a criação de 18 universidades federais. Um dos processos mais intensivos de criação de instituições federais de ensino superior da história do país. Eu trouxe ali a lista para vocês, da Universidade Federal de Alfenas até a Federal do Cariri. Vou passar em revista todas elas, né? Então, a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Federal do Triângulo Mineiro, a Rural do Semiárido, a Federal do Vale de São Francisco, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Federal do ABC, Federal do Grande Dourados, Recôncavo Baiano, Ciências da Saúde de Porto Alegre, Federal do Pampa, Fronteira Sul, Oeste do Pará, a UNILA, Integração Latino-Americana, a Unilab, Integração Luso-Afro-Brasileira, a Universidade Federal do Oeste da Bahia, do Sul da Bahia, Federal do Sul e Sudeste do Pará e a Federal do Cariri. Todas essas universidades criadas, já eu vou pensar com vocês um pouco a distribuição geográfica delas, elas respondem a um conjunto de demandas muito estratégicas do país. Algumas delas responderam a demandas da pequena política, é bem verdade que isso aconteceu. Várias universidades do país foram criadas respeitando acordos locais, das elites locais, mas algumas outras universidades respeitaram algumas demandas estratégicas para o desenvolvimento do país, eu quero citar algumas. Por exemplo, a Federal da Fronteira Sul, que ela está alocada numa região de tríplice fronteira, e ela tem boa parte das suas vagas destinadas para estudantes estrangeiros. A UNILA, também localizada numa região de tríplice fronteira, e tem pelo menos metade das suas vagas para o Mercosul. A Unilab, que é da lusofonia afro-brasileira, ela é fundamentalmente uma instituição que dialoga com vários outros países que falam a língua portuguesa. Então, existe um processo pensado para a integração do país em nível internacional, e as universidades foram, de certa forma, ponta de lança nesse processo. Para além disso, há um conjunto de universidades também que inovaram nos seus projetos pedagógicos. Várias delas não têm nem mesmo os componentes curriculares que são tradicionais em muitas das universidades. Trabalham com currículos muito mais horizontalizados,
até que ponto isso vai trazer para nós maior sucesso acadêmico, maior capacidade de desenvolvimento da ciência, nós ainda vamos ver. Mas existem projetos inovadores do ponto de vista pedagógico, sendo gestado em muitas delas. Por exemplo, a Noeste da Bahia e a Federal do ABC. Então, eu quero só registrar que esse processo de expansão não é um processo simplesmente físico. Ele também é um processo que pensa o desenvolvimento estratégico do país e a relação do país com o resto do mundo. Bom, avançando um pouco agora, pensando essa distribuição ou esse crescimento em termos de números, aqui eu trouxe para vocês a expansão dos cursos, vagas e matrículas por região. O que dá para perceber de 2002 a 2013 é que nós tivemos um curso, essa aqui é a variação, né? No caso da região norte, um crescimento de quase 50% do número de cursos. Em relação ao marco 2002, o número de cursos, vagas e matrículas em todas as universidades federais do país. Se fizermos uma comparação com as instituições privadas, é claro que o crescimento das privadas foi muito maior. Essa é uma crítica e uma reflexão e um balanço que a gente ainda precisa fazer. A esquerda precisa também fazer alguns balanços. O microfone não está bom. A esquerda precisa fazer alguns balanços também sobre a sua experiência à frente do governo, né? Precisamos primeiro vencer o golpe, mas o balanço ele ainda está na gaveta para ser feito. Bom, do ponto de vista do número de instituições e dos seus campi, nós tínhamos 45 instituições em 2002, temos 63 em 2013, um crescimento de 40%, com uma variação regional importante. A região sul foi consolidado até 2002. Em amarelo e vermelho, os que foram consolidando até 2014. Então, se a gente conseguisse fazer uma abstração e tirar, ou deixar somente as bolinhas verdes, que era o estado da arte em 2002, nós vamos ver que nós conseguimos colorir o Brasil, saindo das regiões metropolitanas e indo para o interior, em regiões que nem sempre o ensino superior alcançava. Então, nós podemos levar para várias regiões, inclusive com altíssimos índices de desigualdade social, o equipamento educacional, uma universidade federal. Em quais condições? Isso também é objeto de algum debate. A famosa lei de cotas. O conteúdo da lei, vocês conhecem, eu não preciso me deter muito sobre ele, mas quero enfatizar que essa lei prescreveu, a partir de 2013, a reserva de vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, 50% das vagas, no mínimo. A cota não estabelece teto, ela estabelece piso. As universidades é que fazem a leitura como querem. Poderíamos ter pisos superiores a 50%, mas em média alocamos em 50%. Então, 50% das vagas são para estudantes oriundos de escolas públicas. Dentro desse critério, de estudantes oriundos de escolas públicas, temos mais 50%, dentro desses 50%, para estudantes pretos, pardos e indígenas. Tem perfil de renda de até um salário mínimo e meio. Então, 2/3 das universidades são estudantes vulneráveis que precisam da assistência estudantil. Me desculpa o Banco Mundial quando ele diz que as universidades brasileiras são universidades da elite. É uma mentira, porque o Banco Mundial faz o recorte de estudantes de 18 a 24 anos, usando os dados da PNAD. Ele deixa de fora 30% dos estudantes das IFES. E quando você coloca esses 30%, você chega a esse dado aqui. De cada 3 estudantes, 2 são vulneráveis. Destaque para o Norte e Nordeste, que a proporção é bem maior do que essa. Avançando mais um pouquinho, se a gente fizer o recorte, olha que curioso, até meio salário mínimo, 31%, 32% das IFES vive com até meio salário mínimo, 21%, 22% de meio a 1 e 12% de 1 a 1,5. Vou acelerar um pouquinho porque meu tempo está terminando. Do ponto de vista da média de renda, olha que curioso, em média os estudantes das IFES vivem com R$ 916 per capita. É menos do que um salário mínimo. Os estudantes das IFES vivem com, em média, menos do que um salário mínimo. Destaque maior a gente pode fazer região centro-oeste, porque Brasília puxa o nível para cima. Mas pegamos o Nordeste, R$ 710 de renda per capita média. Bom, do ponto de vista do gênero, as universidades continuam muito femininas, né? O número maior, 52,7% dos discentes são do sexo feminino.
Se pegarmos e destrincharmos a renda, eu vou ser específico também para ganhar tempo, né? Olha a renda per capita de mulheres indígenas aldeadas, R$ 463. É a menor média. Então, se olharmos o critério de gênero, as mulheres têm renda per capita menor do que os homens nas universidades. Se o critério for gênero e cor da pele, então temos uma estratificação ainda maior. Do ponto de vista da mobilidade ascendente, um dado que é muito importante, 65% dos estudantes já possuem um nível de educação superior formal maior do que o das mães. E muito maior do que o dos pais, porque as mães de universitários já têm nível de educação formal maior do que os pais. Então é importante registrar, nós estamos vivendo um processo de mobilidade, de ascensão social. Levar esses estudantes para a universidade é garantir a ascensão social. Bom, aqui o perfil de origem escolar, eu vou também passar rapidamente, mas mais de 60% dos estudantes já têm origem exclusiva em escola pública. A cota é de 50%, 60% já tem origem em escola pública. Essa cota já é insuficiente. Bom, relação direta entre cor e origem escolar, vou passar isso também para ir direto para as conclusões e finalizar minha fala. Eu gostaria de registrar com vocês aqui 3 dimensões do golpe, né? Depois da queda de Dilma, há uma guinada nas políticas de acesso e permanência na universidade. A primeira delas diz respeito à questão orçamentária, né? Eu poderia gastar algum tempo aqui com a emenda constitucional 95, mas isso já foi feito em outras palestras, talvez o Edilson faça isso novamente. Mas eu vou pensar só no orçamento para assistência estudantil. Só o orçamento. O PNAES, disse para vocês, foi criado em 2007. Primeiro centavo colocado na conta de cada universidade para fazer assistência estudantil foi feito em 2008. Aqui eu estou comparando o PNAES nacional e o PNAES da UFO, só para vocês terem uma noção. O primeiro crédito foi de 125 milhões, e esse crédito ele é crescente. Nessa variação, 62%, 49%, ele vem crescendo até 2016, em que nós atingimos R$1 bilhão para assistência estudantil. A universidade vive com 5, 6 bi, todas as universidades, 1 bi seria só para assistência estudantil. Com o último crescimento de 15%. Eu gostaria também de registrar que esse crescimento sempre foi insuficiente, porque o ritmo de crescimento do ingresso de estudantes vulneráveis sempre foi muito maior do que o crescimento do orçamento. Mas o orçamento crescia. Em 2017, nós temos uma queda de 4,13%, caímos para 987, e em 2018, 957. Esses valores, só registro, é orçamento. O executado é outra coisa. Porque o executado ele sempre sofre restrições. Às vezes em capital, às vezes em custeio. O da UFO também, vocês veem, oscilou negativamente nos últimos 2 anos. Para a gente fazer conta, sabemos quanto perdeu, acelerando, né? De 2016 a 2017, a inflação foi de 6,29%. Então tem uma perda de 6,29% necessariamente em valor real, o PNAES de um ano para outro. O programa Incluir, ele foi extinto, que era um programa que garantia acessibilidade nas universidades. E as responsabilidades foram incorporadas pelo PNAES, o que quer dizer que corta o recurso e você tem que desenvolver as atividades. Então, se o Incluir pesava em torno de 1,5% do PNAES, eu vou colocar ele aqui como custo também para o PNAES. E, por fim, o corte, como eu disse para vocês, foi de 4,8 extinto, então quase 15 milhões, e um corte de 3%, mais 30 milhões. O resultado, 74 milhões de corte de 17 para 18. Somando com 122 milhões, a gente tem 200 milhões em corte. Se o total era de 1 bi, 200 milhões significa 20%. Então eu continuo abrindo a universidade para o ingresso de estudantes vulneráveis, mas eu estou reduzindo a cobertura da assistência estudantil. Ou seja, convidei os estudantes vulneráveis para entrar e agora estou convidando eles a sair da universidade. Vou expulsá-los. Nós vamos ter um maior programa de exclusão e evasão do ensino superior que nós já assistimos na história do país. O corte foi noticiado pela imprensa, não vou perder muito tempo com isso, vocês já devem ter visto. Segunda dimensão do golpe, eu diria, está na interrupção do ingresso de pudessem também ingressar nesse programa. Isso promoveu certa comoção e semana passada, se eu não estiver enganado, o governo reabriu novamente o processo de ingresso depois de muita pressão das universidades. E por fim, a terceira dimensão do golpe, e eu finalizo com ela a minha fala.
Como vocês sabem, eu disse para vocês, o PNAES é um decreto. Todo decreto, ele pode ser a qualquer momento revogado pelo presidente da República. Então, o vampiro, ele pode, a qualquer instante, revogar o PNAES e deixar todas as universidades com quase R$1 bilhão a menos para assistência estudantil. Ele pode fazer isso com uma caneta. Então, o que é importante fazer? Transformar o decreto numa lei. E as universidades têm tentado isso há muito tempo e ainda não tiveram sucesso. Pô, o estudante está recebendo uma bolsa, tem moradia, tem alimentação, será que ele não tem que dar pelo menos uma contrapartida em desempenho acadêmico, em nota? Bom, eu até concordaria que tivesse, desde que nós criássemos exigência de desempenho acadêmico para todos os estudantes, inclusive para os da elite. Porque eles entram dentro dessa universidade aqui e não tem um nível de exigência para eles. Quem paga os impostos e sustenta essa universidade, nós sabemos, é quem não tem, é quem provavelmente não vai estar aqui. E aí vem alguém da elite, se inscreve, se matricula, passa 4 anos e eu não exijo dele desempenho acadêmico. Não, exigimos sim, ele precisa ter uma aprovação de 60 pontos em cada disciplina, tudo bem. Então exija isso dos estudantes que estão ingressando na universidade, sem condições, a mesma exigência para os playboyzinhos e para estudantes vulneráveis. Topamos? Se nós topamos, retiramos esse critério de contrapartida em desempenho acadêmico. Porque o que nós estamos discutindo é direito. E com direito não tem contrapartida. Com direito não tem contrapartida. Há possibilidade no PL de contrapartida laboral. Colocar estudante que recebe bolsa de assistência estudantil para dar aula em escola. Insisto, por que não fazem isso com os playboyzinhos e querem fazer com o estudante vulnerável? E tem muitas universidades no país que fazem isso. Coloca o estudante para servir as refeições num restaurante universitário, coloca o estudante para ser substituto de técnico administrativo, atendendo telefones, carregando os papéis, fazendo serviço administrativo. Ou seja, a atividade não tem nenhum vínculo com a formação desses estudantes. Bom, mais um. Regresso. Impede a acumulação de bolsa. Se você recebe uma bolsa, você não pode receber 2. Porra, eu sou vulnerável, eu preciso dessa bolsa para sobreviver na universidade. Será que se eu entrar num programa de PIBIC, iniciação científica, eu tenho que abrir mão da minha bolsa que me garante a vulnerabilidade? Pô, que conversa é essa? As bolsas de assistência estudantil são para igualar as condições de disputa dentro da universidade, acesso a um direito. Se eu impedir a acumulação, eu vou expulsar estudantes, ou pelo menos impedir que eles tenham acesso à iniciação científica, à extensão, ao ensino com qualidade. E, por fim, a proposta é a centralização do pagamento na íntegra pelo MEC, sem que a universidade tenha a possibilidade de fazer políticas específicas. Então, além de ofender a autonomia universitária, você cria um programa muito parecido com o Bolsa Família. O governo federal centraliza lá de Brasília e distribui as bolsas para os estudantes aqui. O que nós fazemos? Nós somos só aqueles que vão atestar a vulnerabilidade. Nós não temos capacidade de intervir na vulnerabilidade. Então, por tudo isso, eu diria para vocês, para finalizar, então, a apresentação, o Brasil, nesses últimos 15 anos, convidou estrategicamente a população a participar das universidades, a ter uma vida no ensino superior. E agora, o golpe convida essas pessoas a perderem os seus direitos. Por isso, é também um golpe no ensino superior, é também um golpe no direito da população. É isso. Desculpa, passei muito do tempo. Sem mais delongas, já passa a palavra ao professor Jimmy Nakajima, do Instituto de Biologia da UFO. Então, bom dia a todos e todas. Enquanto estão preparando, já vou fazendo os agradecimentos. É uma honra participar dessa aula, a última aula desse curso de extensão. E a honra é maior ainda por estar participando exatamente da aula que está discutindo as políticas desse desgoverno. Não só na área que nos afeta, mas também nas áreas sociais, digamos assim, né? Que é onde o professor Edilson e o professor Newton vão comentar. A minha fala eu vou tentar ganhar o tempo, ela não vai ser muito extensa, então começar aí para iniciar para diminuir a adrenalina.
A minha parte é sobre ciência e tecnologia, então um golpe na ciência e tecnologia. Não precisa colocar o som, não. Tem uma musiquinha, se quiser colocar, pode. Então vou me deter basicamente no aspecto ciência e tecnologia e iniciar com... Ah não, tem um... Quer ver? Volta um pouquinho. Aí se você clicar aí vai aparecer isso. Para quem é da minha idade, vai reconhecer essas sequências, né? Mas para os mais novos, talvez no finalzinho eu vou falar de onde é esse trecho. Você consegue? Não, mas não tem problema, pode tentar um pouquinho. Saiu a imagem. E abre de novo. Tá salvado? É pra aqui, tá congelado? O relógio Então, bom dia a todos e todas. Enquanto estão preparando, já vou fazendo os agradecimentos. É uma honra participar dessa aula, a última aula desse curso de extensão. E a honra é maior ainda por estar participando exatamente da aula que está discutindo as políticas desse desgoverno. Não só na área que nos afeta, mas também nas áreas sociais, digamos assim, né? Que é onde o professor Edilson e o professor Newton vão comentar. A minha fala eu vou tentar ganhar o tempo, ela não vai ser muito extensa, então começar aí iniciar para diminuir a adrenalina. A minha parte é sobre ciência e tecnologia, então um golpe na ciência e tecnologia. Não precisa colocar o som, não. Tem uma musiquinha, se quiser colocar, pode. Então vou me deter basicamente no aspecto ciência e tecnologia e iniciar com... Ah não, tem um... Quer ver? Volta um pouquinho. Aí se você clicar aí vai aparecer isso. Para quem é da minha idade, vai reconhecer essas sequências, né? Mas para os mais novos, talvez no finalzinho eu vou falar de onde é esse trecho. Você consegue? Não, mas não tem problema, pode tentar um pouquinho. Saiu a imagem. Se salvar, você fecha ela. E abre de novo. Tá salvado? É pra aqui, tá congelado? O relógio tá uma mensageira, aí se a mensageira passar, você Aí aperta de fecha. novo. Ah, só. Eu tava testando. Tá, beleza.
Bom, para quem reconheceu, esse é o trecho denominado no filme, o trecho chama Aurora do Homem, e o filme é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Para quem reconheceu sabe, para quem não assistiu esse filme ainda, recomendo assistir. Esse filme foi feito em 1968, então um pouco antes da conquista do homem, na conquista do piso da Lua, né? Então, em 69, o homem conseguiu pousar na Lua. E aí, esse empreendimento, que no primeiro momento parecia meio maluco, ele foi um projeto que envolveu, naquela época, 1969, então um pouco antes até, né? Envolveu 20 bilhões de dólares. E aí, 20 mil companhias ficaram envolvidas também nesse projeto, fabricando as peças para construção dos diversos equipamentos necessários para o homem, para a Lua, e 300 mil trabalhadores. Então, o empreendimento tecnológico, digamos, um salto em termos tecnológicos para o homem, foi um salto significativo. O outro alvo. E no final, a mesma cena, que é a disputa da água, se vocês repararem, o alfa está segurando o osso, mas os demais também estão segurando o osso. Significa o quê? Que o aprendizado é coletivo, ele pode ser transmitido. E exatamente a ciência ela faz isso. Ela desvenda e transmite esse conhecimento. Próximo. E aí, exatamente sobre isso, então, que é essa minha parte, né, nessa última aula, que eu dei o título a quem não interessa a ciência e tecnologia no Brasil. Então, eu vou fazer um apanhado sobre o desenvolvimento da ciência nos últimos tempos e realmente para quem interessa que a nossa ciência se desenvolva. Bom, então basicamente, quando a gente fala em ciência no Brasil, em informação. Então existe também uma mudança no padrão de ciência ou no padrão de tecnologia nos últimos 10 anos, pelo menos. Se a gente fizer isso década após década, a gente vai ver então uma transformação das empresas mais importantes do ponto de vista de produção, hoje em dia mais ciência da informação e o uso dessa informação para a melhoria da sociedade. Próximo. E no caso do Brasil, basicamente, em vez de... existe também uma mudança no perfil, mas no caso do Brasil tem uma curiosidade que as maiores empresas continuam sendo extrativistas e as empresas continuam, quer dizer, passam a ser basicamente dominadas pelo grande capital. Então, são ciência e tecnologia. O Brasil ele ocupa uma posição bem irrisória do ponto de vista de pesquisa em ciência e tecnologia. Por quê? Porque realmente não existe interesse do governo, não existe uma política de governo para que o país se desenvolva e fique independente da tecnologia e da ciência mundial. Nós continuamos então como um país colônia. Continuamos como colônia. Nascemos como colônia e continuamos como colônia do ponto de vista da ciência e tecnologia. Próximo.
No caso, existe diversos estudos que demonstram qual, em termos assim, ideais, digamos assim, os valores em dólar por quilo dos diferentes produtos. Temos exatamente esse valor agregado. Se todo mundo tirar do bolso o celular, existe algum celular nacional? Ele pode ser fabricado no Brasil, pode ser montado no Brasil. Mas qual a tecnologia embarcada aqui? Todas as empresas estrangeiras. Agora, e o metal? Não, metal pode ser brasileiro. Próximo. Nos últimos... a partir de 2005, e com o primeiro governo do nosso ex-presidente Lula, e depois no segundo governo dele, houve uma expansão, digamos assim, como o Leonardo demonstrou, apresentam em cores. Então, quais são os países com maior impacto na ciência hoje? É o vermelho mais escuro. Quais terão os maiores impactos em 2020? O azulzinho ali. E você mudaria para esses países, que tem uma perspectiva de 2020 está melhor? E aí aparece o vermelho um pouquinho mais claro. Então, ali a gente vê que, basicamente, os países que dominam em termos de ciência são aqueles países tradicionais, Estados Unidos, ali, Reino Unido, China e Japão. Mas em termos de perspectiva de melhora, as pessoas enxergavam, bom, existem países emergentes e que poderiam ter um grande potencial de interesse na migração para esses países. Então, no caso do Brasil, no dia. Isso em 2012. E a gente sabe também que, em termos da ciência produzir, ciência e tecnologia produzida no Brasil, é muito atrelada com as universidades federais e estaduais públicas. Então, basicamente, 99% do que é produzido em ciência e tecnologia no Brasil são ligados às universidades públicas, tá? Federais ou estaduais. E somente 1% da pesquisa é feita com empresas, por empresas. Podem ser empresas estatais ou empresas privadas. Então, na realidade, quando a gente olha, então, do ponto de vista da ciência e tecnologia, as universidades têm um papel
deveria levar 50 anos para começar a fazer extração. Então significa o quê? Que mesmo num horizonte, digamos assim, de crescimento em investimento, pesquisa e desenvolvimento, a Petrobras ela conseguiu fazer essa tecnologia num curto espaço de tempo. Só que aí em 2014, esse investimento na Petrobras, ela cai substancialmente. Ou seja, novamente uma indicação de que não é interessante o Brasil se desenvolver do ponto de vista de ciência e tecnologia. Próximo. E aí nós temos, alguém poderia argumentar, bom, mas muita coisa do nosso orçamento, como a Petrobras é uma das maiores empresas, então que nos traz recursos, então às vezes essa queda pode... E nessa crise de 2008, quando o valor do barril de petróleo caiu muito, aí teve toda a crise nos Estados Unidos, a crise imobiliária nos Estados Unidos, no Brasil existe aquela famosa frase do Lula, né? Nós estamos passando de uma marolinha. E passamos uma marolinha mesmo. Porque exatamente nessa época o Brasil continuou crescendo. Então, essa possível explicação para a queda no orçamento de 2014 para frente, até hoje, não é devido ao mercado internacional do petróleo. Não é devido a uma crise mundial, crise econômica mundial. E aí de 2014 começa devagarzinho, 2015 começa a acentuar as notícias, 2016 para frente é a desgraça. Tá? Praticamente todo dia a gente tem notícias sobre o desmonte de ciência e tecnologia, o desmonte nas universidades, porque se a ciência e tecnologia é produzida nas universidades, você tem que atacar onde? A universidade. O maior, digamos, um dos maiores contingentes do serviço público existente, pelo menos no nível governamental, seria onde? Exatamente na universidade. O orçamento que as universidades têm e o contingente de servidores públicos das universidades federais são altos. E isso, se eu quero realmente, não posso fazer a ciência se desenvolver no Brasil, não posso fazer a tecnologia desenvolver. Na realidade, ontem surgiu aquela notícia, né, que a Boeing comprou a Embraer. Então, 80% do direito da Embraer passa para a Boeing. Então, vocês veem que... Isso aqui eu atualizei ontem à noite. Tá? Então, e aí também a Câmara ela conclui a votação de um projeto que autoriza a Petrobras vender o que ela tem direito. Então, além de abrir o mercado, abrir os campos do pré-sal para as empresas comprarem, o que a Petrobras tem de direito, ela também pode negociar e vender. É exatamente isso que foi aprovado na Câmara, acho que semana passada. Então, além da gente vender o nosso pré-sal, o que a Petrobras tem de direito, ela pode vender também. Ou seja, pode vender tudo, então. Então, o que a gente tinha de sonhos, para onde vai essa riqueza? Se não está sendo investido em saúde, não está sendo investido em educação, não está sendo investida nas áreas sociais, inclusive todas essas áreas tiveram cortes expressivos nos últimos 2 anos. Exatamente esse recurso que o Brasil tem, o PIB, é para pagar juros e amortização da dívida pública. No mês de abril desse ano, o governo brasileiro pagou 20 bilhões de dólares de dívida, juros na realidade, né? Porque a amortização da dívida já não está tendo mais, só estamos pagando juros. Então, em abril, 20 bilhões de dólares de pagamento de juros. Exatamente para isso que o governo está fazendo, ele tira de recursos orçamentários das áreas que poderiam garantir independência do país. Para onde vai essa riqueza? Se não está sendo investido em saúde, não está sendo investido em educação, não está sendo investida nas áreas sociais, inclusive todas essas áreas tiveram cortes expressivos nos últimos 2 anos. Exatamente esse recurso que o Brasil tem, o PIB, é para pagar juros e amortização da dívida pública. No mês de abril desse ano, o governo brasileiro pagou 20 bilhões de dólares de dívida, juros na realidade, né? Porque a amortização da dívida já não está tendo mais, só estamos pagando juros. Então, em abril, 20 bilhões de dólares de pagamento de juros.
Eu acho que é um evento importante e eu tinha expectativa de fazer parte dessa possibilidade que, para além do ambiente da sala, cumpriria o papel de publicizar, que é exatamente de ter a gravação para depois isso ser viralizado. Infelizmente, no que me diz respeito, isso não será possível, mas isso não me inibe de fazer aqui a minha intervenção. Vocês viram como é importante o domínio. Alô? Alô? Como é importante. Como é importante. Alô, vamos lá. Como é importante o domínio da empiria, o domínio do conhecimento acumulado. Quanta falta nos faz a competência, o sentido do diagnóstico correto, do planejamento presentes nas falas dos meus colegas Leonardo e Jimmy. Como nos faz falta isso na reitoria da universidade, no Estado brasileiro, no Executivo, no Parlamento. Gente, não vai dar, não. No Executivo, no Parlamento brasileiro. Então, esse é o primeiro registro que eu gostaria de fazer. O segundo registro importante é o que diz respeito à memória. Talvez isso não venha dizer respeito a mim, mas nós estamos gerando provas aqui contra nós mesmos. E não podemos confiar nas nuvens, nos Yahoos, nos Gmails. Porque nesta semana, o governo ilegítimo de Michel Temer baixou uma instrução normativa que está na página da UNFO, dizendo que a universidade, nesse período eleitoral, professor Leonardo, não poderá fazer balanço de gestões. Não poderá fazer análise de políticas. É um enquadramento da memória. Mas acima da instrução normativa do ilegítimo, existe uma Constituição. E acima da Constituição deve existir a liberdade de expressão, a autonomia universitária. Então, por favor, aos organizadores do evento, vinculem no YouTube, vinculem onde quiserem, mas armazenem mídias físicas com todo esse curso, pela importância dele. E porque daqui a 20 anos, talvez, seja o documento que nos permita dizer: alguns malucos disseram, no primeiro semestre de 2018, que tudo isso que aconteceu, aconteceria. Porque foi isso que ocorreu com aquilo que hoje nós podemos assistir com o documentário O Dia que Durou 21 anos. Então eu começo por aí, dizendo dessa importância. E eu vou trazer aqui uma contribuição da ciência política, que também é ciência, e, portanto, possui um acúmulo que vai muito além do imediato. Porque hoje prevalece em muitas áreas, em muitos espaços, a noção de que a teoria não é importante. E vocês viram aqui como é importante ter o domínio da empiria, o domínio do conhecimento, do orçamento, daquilo que não é imediatamente aparente. Quando eu vi aquela cena
de 2001, Odisseia no Espaço, eu me lembrei de um documentário magnífico feito pela BBC de Londres, Andando com o Homem das Cavernas. E tanto esse filme quanto o documentário que citei há pouco se reportam a uma tese de Engels. Engels! Eu não falei Hegel. Porque esses meninos do aparato judiciário, se alunos aqui do curso de Direito fossem de alguns colegas, teriam que ser reprovados, porque eles não têm ideia de que o mundo não começou com eles. Tem uma tese do Engels. O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. É disso que estamos falando. Então, desse posicionamento epistemológico e teórico, é que eu vou começar dizendo o seguinte. O Antônio Gramsci fazia uma crítica, entre tantas coisas que escreveu no cárcere, aliás, o cárcere, que prendeu o Luiz Carlos Prestes, que prendeu Carlos Marighella, que prendeu Olga Benário, que prendeu Rosa Luxemburgo, que prendeu Gramsci. É um momento para se aproveitar, para fazer balanços, para continuar a produzir reflexão para além da prática e também a partir da prática, iluminando a prática. O Gramsci, na sua experiência do cárcere, falou que havia no seu tempo uma estatolatria. Eu vou voltar a isso daqui a pouco. Nós vivemos um momento de governolatria. Pro bem e pro mal, a direita e a esquerda, parece que tudo é governo. Políticas do governo Temer. Sim, são políticas do governo Temer. Mas nós temos que ampliar o horizonte. São políticas do Estado brasileiro. São políticas que contam com o protagonismo e a conivência de outras instituições desse Estado no momento de golpe. E são políticas que têm um lastro na sociedade civil. Abro um pequeno parênteses para fazer referência a um texto ao qual voltarei ao final da minha fala. Karl Marx analisou como ninguém o golpe de Estado de Luiz Bonaparte em meados do século XIX. Mais precisamente, o texto, né? Ele pega o que aconteceu tendo como desfecho final de 1851 e numa série de artigos publicados em jornal. Esses artigos reunidos dão origem, são o conteúdo do 18 Brumário de Luiz Bonaparte. E nesse texto ele tem uma tese, entre tantas outras, muito importante. O Estado não está suspenso no ar. Eu parto disso. Essas políticas do governo Temer, que não são apenas do governo Temer, e não são golpistas apenas entre aspas, porque isso é muito, do governo Temer. São políticas do Estado brasileiro. Elas não estão suspensas no ar. Elas têm legitimidade em parcela da sociedade civil. Ou não há na nossa sociedade a crença, porque é disso que se trata, é uma crença de que o problema da Petrobras é a corrupção. Ou não há na sociedade civil a crença de que a política é criminalizada. A crença de que os partidos devem ser odiados. À direita e à esquerda. Não há? Bom, então nós vivemos um momento de governolatria, de imputar tudo ao governo e não se perceber que
o golpe é mais amplo. O golpe tem raízes mais profundas. O golpe tem raízes em traços que estiveram presentes em junho de 2013, de intolerância, de política do ódio, de criminalização da política, de ideologia antipartidária, traços fascistas. Porque os campos de concentração não tinham apenas, e eu coloco aspas também para esse apenas, judeus. A população, a escória considerada como tal, incluía homossexuais, comunistas, deficientes, idosos, aquilo que não era fator de produção. Professor Leonardo, você que tem formação na economia, fator econômico não é uma categoria de Adam Smith, da economia neoclássica, daqueles que nos consideram como consumidores e produtores. Se não formos as duas coisas ou uma delas, não servimos? Pois é. A política do ódio. É fundamental prestarmos atenção no que o Leonardo mostra do que há de socialmente relevante no Pinais. Mas exatamente porque ele é socialmente relevante, ele não está blindado por um corpo, por um dispositivo legal. Ele é precário. Qual é, portanto, a raiz de fundo, o lastro a partir do qual essas políticas do governo Temer deitam, extraem a seiva? É importante nos lembrarmos que ainda em 2015, no primeiro ano do segundo mandato do governo Dilma, que cá para nós, entre o segundo turno de 2014 e o seu início em 2015, cometeu barbeiragens gravíssimas. Guinou a esquerda no segundo turno e trouxe para dentro da equipe econômica uma agenda que havia sido derrotada nas urnas. Esse balanço tem que ser feito. Mas não é do balanço que eu quero falar. Nem isso os protogolpistas naquele momento toleravam. Porque mais de uma década de trazer para dentro do orçamento público amplos setores da população brasileira que historicamente foram alijados da possibilidade de políticas de Estado e de acesso mínimo ao bem-estar, à segurança socialmente produzidos. Porque os governos Lula e Dilma fizeram isso. Trouxeram a franja da pirâmide socioeconômica para a possibilidade de cobertura orçamentária. Recuperaram o poder aquisitivo dos salários. Eu fico estarrecido quando eu ouço alguém dizer, não, mas é tudo igual. Aliás, os que dizem que é tudo igual não estão nessa sala. Talvez porque não queiram ouvir que não é tudo igual. Nem isso a burguesia brasileira suporta, ou parcela dela suporta. É parcela, tá? Daqui a pouco eu vou dizer que é parcela. O que Michel Temer, e aí é importante abrir um parêntese para dizer o seguinte: é verdade que Michel Temer era o vice de Dilma? É verdade. É verdade que isso teve o aval de Lula e do PT e dos partidos nucleares desses governos? É verdade. Mas é verdade que ele foi eleito as duas vezes por um programa que não tem nada a ver com o que ele implementa depois. E é verdade que isso tem a ver com toda uma questão do sistema político brasileiro, né, da necessidade de base parlamentar. Esse debate tem que ser feito de maneira tranquila e profunda. O que Michel Temer apresenta? Em nome de parcela das classes dominantes brasileiras. Um programa, professora Mara, chamado Ponto para o Futuro.
nada de novo em relação ao que se deu após o ilegítimo impeachment de Dilma, quanto ao que está nesse documento. Ali estão a reforma trabalhista, o congelamento dos gastos públicos em áreas sociais, ciência, tecnologia, investimento, infraestrutura por 20 anos. Só não se fala que seria por 20 anos, mas está tudo ali. Ninguém está sendo enganado. Dilma diz não, todo diz não. Sacramenta-se o golpe. E sacramenta-se o golpe que nasce onde? No parlamento. É no parlamento que o golpe nasce. Como foi em 64. Quando o presidente da Câmara Federal, em 64, disse: declaro vaga a presidência da República. João Goulart estava em Porto Alegre, que, pelo que eu sei, faz parte da República. O que o STF fez em 64? Se omitiu. Poderia e deveria ter dito: não, a presidência não está vaga. Mas esse STF, descumprindo os acordos internacionais do Estado brasileiro de extradição, entregou Olga Benário. Quando o nazismo pediu isso no governo Vargas. Então não há surpresa, senhoras e senhores. Vejam, o golpe do impeachment é, sim, originado no parlamento, com protagonismo do judiciário, com respaldo midiático, e toda a agenda de políticas que a isso se seguiu, idem. Idem. Vou rapidamente passar então para dizer que, a partir disso, as políticas de Estado e, consequentemente, do governo Temer, são marcadas por alguns traços, alguns deles já apontados aqui pelos meus dois amigos e colegas. Essas políticas são de entreguismo, de riquezas, de soberania, do presente e do futuro. E para não dizer que não citei peças de cinema para nos auxiliarem a isso, assistam ao filme de ficção Elísio. É para isso que essas políticas do ilegítimo nos conduzem. Alguém assistiu Elísio aqui? Quer dizer, nós caminhamos para uma situação de uma estação, de uma plataforma lá no espaço, clean, top, mas aqui na Terra, quente, devastada pelo trabalho. Né? Trabalho, essa categoria central para entendermos tudo isso. BRICS. O Brasil ousou diversificar e dar-nos na cena geopolítica visibilidade a essa diversificação comercial, tecnológica e militar. Há um bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso irritou profundamente. Não à toa, as primeiras medidas do governo golpista sob a batuta do tucano José Serra foram as mudanças no modelo de exploração do pré-sal e leilões de bacias petrolíferas de pré-sal e o freio de mão quanto aos BRICS. O sentido último do golpe é de natureza imperialista, é de atraso tecnológico, de soberania sobre recursos naturais, de impossibilidade de desenvolvimento econômico, e é por isso que tudo mais se estabelece. Bom, essas políticas do governo e do Estado são de ofensiva contra direitos.
E no centro está a ofensiva contra direitos daqueles que vivemos da venda da nossa força de trabalho. A lei das terceirizações, a reforma trabalhista estão no centro. E tem um terceiro traço dessas políticas, que é o traço que diz respeito à disputa por recursos públicos. Aquele gráfico que o Jimmy colocou aqui, né, de como a fatia do orçamento, como a pizza do orçamento da União é fatiada. Qual é a única fatia que não está congelada por 20 anos? A daquilo que se destina a juros e um pouquinho de amortização da dívida pública. Ou seja, há uma fração do capital, a fração do rentismo. Então, entreguismo, afronta a direitos e subserviência à fração rentista do capital. Mas aqui é preciso abrir um parênteses. É claro que algumas quadrilhas, quer dizer, algumas famílias de investidores na lógica rentista têm uma ampla prevalência. E dá para falar em quadrilhas e famílias, as duas coisas. Mas todos aqueles, todos e todas que gostam de oferir alguma renda por conta da esfera financeira não deixam de ser sócios disso. Mais ou menos. Eu sei que o rentismo inclui atividades econômicas ou não atividades econômicas para além da esfera financeira. Tá? Aí teríamos que ter um tempo para detalhar isso e não dispomos disso. Então, sobre esse tripé, mas é preciso destacar um, que é o do imperialismo, tá? É que se assentam todas essas políticas, todas essas medidas, que têm lastro, inclusive na opinião pública. Tem lastro na opinião pública. Há uma autocrítica. Bom, isso não me inclui, não incluiria Leonel Brizola, não inclui parte dos movimentos de esquerda, mas há uma crítica, há uma autocrítica a ser feita quanto à recusa a se democratizar a mídia. Porque essa mídia oligopolizada, e isso é uma afronta à Constituição brasileira, artigos 202, 203, 204 da Constituição, está no centro da legitimação de tudo que se deu. Ciro Gomes foi outro dia vaiado por uma parcela dos que assistiam a uma conferência, porque ele falou que vai rever a reforma trabalhista. Claro. Ou parcela do CDL de Uberlândia não produziu um adesivo para colocar no carro: estamos de luto pelo Brasil. Eu debati com o presidente da CDL na rádio universitária, em outros espaços, por 2 oportunidades. 2 debates sobre essa questão. A reforma da Previdência, nenhum banquete, nenhuma liberação de emenda parlamentar foram suficientes para que ela pudesse ter o número de votos. Mas não saiu da agenda, tá? Não saiu da agenda. E nesta semana, a Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, eu não sei o resultado, porque eu me enfronhei em 4 bancas de mestrado e doutorado nos últimos 3 dias, ela apreciou algo que já diz por onde a coisa vem aí à frente. Qual a questão? Rodrigo Maia, provável candidato à presidência da República, anunciou em plenário, respondendo a uma questão de ordem apresentada pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que
apesar da intervenção federal militar no Rio de Janeiro, ele autorizaria a tramitação de propostas de emenda constitucional nas comissões internas, não em plenário. Eles estão adiantando o trabalho. Tramita nas comissões internas, tramita na CCJ, e quando o candidato do campo deles, seja quem for, e eu não vou falar o nome de candidato do campo deles, porque eu não faço propaganda eleitoral gratuita para fascista. Quando o candidato do campo deles ganhar, que é esse o projeto, evidentemente, não tem que perder tempo com tramitação em comissões internas, já vai para o plenário. Então a reforma da Previdência não saiu da pauta, ela continua na pauta. Bom, quanto tempo eu tenho, Niltinho? 5. Ok. Vou observar os 5 minutos que me restam. Com a tolerância, então. Não, mas tá tranquilo. Tem que entrar em acordo com o seu microfone aí. Não tem jeito. Com ele. Eu já desisti. Mas eu acho que lá do fundo dá para ouvir mesmo quando não tem o microfone, Acho né? que dá. Ok. O mesmo texto de Marx, 18 para o Mário, num dos momentos de síntese, de abstração razoável, a partir do domínio do conhecimento histórico e da empiria e dos processos políticos que Marx fez ao longo do texto, ele diz assim: com o golpe de Luiz Bonaparte, que tratava a soldadesca como salsicha e cachaça. É uma metáfora irônica, sarcástica e culinária, calórica, que o Marx traz para o seu texto para dizer como é que se compra a burocracia de Estado. A época, eu não estou falando dos momentos atuais, eu estou falando daquele momento. Com o golpe de Luiz Bonaparte, a grande burguesia francesa pôde ficar liberada para fazer o que sabe e o que quer, acumular. E aí não dá para transportar a França e o golpe de Luiz Bonaparte para os nossos tempos. Nós temos que olhar para a vida como ela é hoje. Se essas políticas de governo, de Estado e com lastro na sociedade civil, se elas existem, é porque elas têm apoio político. E na particularidade da formação social brasileira, qual é o apoio político que lhes dá sustentação? É o apoio político da fração da classe que se beneficia do entreguismo, do imperialismo, do rentismo. É essa fração de classe e seus aliados na sociedade e no Estado brasileiro. Ou vocês conhecem alguma ação da República do Paraná contra transnacionais corruptas que atuam no Brasil? Não. É só contra a Petrobras. Ou vocês conhecem ações do judiciário brasileiro que colocam em questão as afrontas a direitos preservados, previstos na legislação, na Constituição, como a assistência estudantil? Não conheço. Para não dizer que não aponto horizontes de saída da crise, porque esse é o desafio posto hoje. Eu posso e devo ser solidário a quem arbitrariamente está preso num processo espúrio, ilegítimo, sem prova, sem crime. E seletivo. Porque há muitas outras coisas que têm prova, né? E o devido processo legal não é observado, não é porque se condenou sem prova, é porque sequer o processo foi instaurado. Aí o devido processo legal é por outra razão. Eu posso e devo ser solidário. Mas como sair da crise?
O Lula livre não nos tirará da crise. Eu quero o Lula livre, porque a arbitrariedade que o atinge é passível de nos atingir a todos. Quando se suporta a arbitrariedade com um, se suporta a arbitrariedade com todos. E por isso que nenhuma forma de injustiça, de difamação, de crime, de leviandade deve ser suportada por ninguém. Entretanto, como olhar para frente, pisando nesse solo que, como bem disse o Gini, é um solo de perplexidade, de falta de... Nós não temos ainda uma envergadura de resistência à altura daquilo que nos massacra. Não temos. Sejamos honestos. É necessário um novo projeto nacional de desenvolvimento. O rentismo, o imperialismo, o entreguismo afrontam a soberania da nação? É a soberania da nação que nós temos. E aqui não é um nacionalismo fascista. Até porque o nacionalismo de direita ele é entreguista. É gozado isso. E, por favor, não tentemos explorar as contradições entre os neoliberais brasileiros, porque eles são conservadores do ponto de vista moral. O neoliberalismo sempre foi conservador do ponto de vista moral. Reginaldo Correia mostra no livro Neoliberalismo, de onde vem para onde vai, como Keynes era desqualificado pelos neoliberais. Sabe como? Keynes era homossexual. Na orelha do seu último livro, ele aparece sentado numa cadeira, tendo atrás um sobrinho seu e calçando uma sapatilha. Era a visibilidade que o ambiente opressivo do seu tempo não lhe permitia. Como é que os neoliberais enfrentam a teoria de Keynes? Pelo lado moral. Então não é específico do Brasil que os neoliberais sejam reacionários quanto à questão do aborto e a uma série de outras coisas. É da natureza do pensamento liberal ser conservador, a não ser do liberalismo estadunidense que coloca no centro o indivíduo e com rebatimento em muitos movimentos identitários. É esse liberalismo estadunidense de que cada um é agenda de si próprio, aí sim se separa do neoliberalismo, do liberalismo clássico. Isso é um outro debate. Então, sair da crise exige um novo projeto nacional de desenvolvimento que tem como um dos pilares defesa da nação. Não há contradição entre ser solidário, internacionalmente falando, com a luta de todos os trabalhadores, da classe trabalhadora e de todas as lutas contra todas as formas de opressão, e defender a questão nacional. Quem não quer a questão nacional na agenda é o imperialismo. O outro pilar, desenvolvimento. E aqui eu não vou gastar muito meu tempo, porque o Jimmy já mostrou isso. Quem é que quer atrofia de ciência e tecnologia? É quem quer que continuemos na periferia. Só com esses dois pilares poderemos ter avanços nos outros dois: democracia e direitos sociais. Esse é o quarteto: defesa da nação, desenvolvimento econômico, democracia e direitos sociais. Mas é uma luta difícil de ser travada, porque essa é uma luta que exige 3 grandes frentes de luta. A luta de ideias, nós estamos perdendo isso, e não é um problema só da oligopolização da mídia. Nas universidades nós estamos perdendo esse espaço. Cadê? Eu não vejo nos conselhos superiores da UFO o rebatimento dos dados que os meus colegas de mesa e amigos de longa data trouxeram. Não tem. Luta de ideias. Luta institucional, que inclui disputas eleitorais ao executivo, ao legislativo, e parar de sermos vaquinhas de presépios. A judicialização da vida não é judicialização da política só, não. É judicialização da vida.
a luta de massas, em todas as frentes. E na luta de massas, nós temos que recuperar algo importante, que é o lugar de partidos políticos, no mínimo democráticos. Uma outra autocrítica que tem que ser feita é a questão da reforma política. Né? Então é isso. Eu quero fechar dizendo que as políticas do governo Temer são políticas de Estado e são políticas que têm legitimidade na sociedade civil. Porque todos os traços nelas presentes estão presentes em parcela da sociedade civil. Ou Fernando Holliday não tem origem pobre, negra e homossexual. E o que ele pensa sobre tudo isso? Ou a tia, como é que chama aquela parlamentar? Thieron. Não foi ela que deu o voto que totalizou o necessário para autorizar a tramitação do impeachment? Lastro na sociedade civil. É isso, obrigado pela atenção.